Vamos começar os nossos trabalhos. Eu acho que o nosso grupo ele está amadurecendo. Eu estou muito feliz com a forma como a gente está trabalhando. Eu acho que é um grupo que tem se solidificado e que a gente tem como produzir várias coisas para o Brasil em termos nacionais ou até internacionais, assim. Existem projetos para o nosso grupo que às vezes a gente não consegue dar andamento, mas de convites, inclusive. Acho que vale a pena a gente pensar em um evento aberto, porque os nossos eventos, por enquanto, têm sido fechados, né? Para que a gente possa ter liberdade de cátedra e de conversar o que a gente pensa, sem ter outras preocupações, que quando a gente coloca no ao vivo, aí tem que ter cuidado com o que a gente está falando. Mas, né, aqui a gente tem aquela liberdade, mesmo estando gravando, é uma gravação mais para quem está no grupo, não é uma coisa que vai ser exposta numa live. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer um evento final, né, do ano. Foram tantos eventos legais, tantas ideias, e assim, eu acho que a gente pode combinar isso, viu, Isa? Mais uma coisa para você me cobrar. De repente, nosso último encontro a gente faça como um evento ao vivo para que a gente deixe registrado e a gente já pense no Tributação 4.0 volume 2, com os artigos que vão sair daqui, e aí a gente já tem mais um trabalho aí sendo desenvolvido. Acho que vai ser legal. Bom, vamos começar os nossos trabalhos. Eu tenho a honra de apresentar, né, hoje a nossa querida colega professora Mônica, doutora em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha, mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade também Pablo de Olavide, da Espanha. Não sei falar espanhol, professora Mônica, por isso eu estou falando em português mesmo. Além disso, ela é especialista em Direito Tributário pelo curso de Extensão Universitário Atual de São Paulo, é professora do curso de pós-graduação do Centro Salesiano de São Paulo, Unisal, Campo Liceu, São José e Lorena, São Paulo. Eu não sei porque os professores têm, assim, tantas horas no dia dele, né, professora Mônica, mas é isso mesmo. É professora de Direito Tributário, Direito Internacional e Direitos Humanos do curso ProOrdem, em Campinas, São Paulo. É membro do GP Compliance Pacamp, que é o grupo que nos integra, que nos liga, que traz toda essa alegria às segundas-feiras de cada mês, desse ano de 2021. E é advogada tributarista. Então, hoje a professora Mônica vai estar com a gente como expositora, todos os encontros ela está, mas hoje ela está como expositora, mostrando um pouco da ligação entre a tributação e os direitos humanos no campo do que a gente chama de tributação 4.0. Como isso se liga. Então, professora Mônica, o palco é seu, seja bem-vinda, divirta-se e que a gente tenha todos vários insights, um bom encontro e que a nossa noite seja realmente especial. Muito obrigada, professora Radassa, boa noite a todos, né? É uma honra iniciar esse ciclo de palestras dos próprios grupos, do nosso próprio grupo, né? Dessa nossa interculturalidade. É muito bom. E apresentar-se a primeira, eu e Isadora, né? Somos as primeiras aí dessa parceria tão frutífera, que eu creio que vai render muitos frutos nesse futuro bem próximo, né? Hoje, nesse caso, nós estamos pesquisando Maria Júlia, que somos da Facamp, aqui de Campinas, e a Isadora, aí do IDP de Brasília, tá? A Maria Júlia, por motivos pessoais, de trabalho, não pôde comparecer, eu fiquei conversando com ela até agora, faz uma meia hora, sobre a apresentação, não sei se ela vai entrar ainda, mas estava um pouquinho difícil por causa do trabalho, a gente já pede desculpas, né? Então, agora nós trazemos exatamente isso, o que nós debatemos nesse último mês, eu, Isadora e Maria Júlia, né, quando nos foi dada a oportunidade de trabalharmos juntas nessa pesquisa. A questão principal da pesquisa é a tributação e os direitos humanos, né? E é um assunto hoje tão potencializado, tão importante,
e eu destaco 2 fatos históricos, sociais mesmo, da importância do tema para nós, para nossa reflexão e para as futuras contribuições de todos os membros do nosso grupo, né? Primeiro, há uma reforma tributária, né, repartida em vários projetos de lei em trâmite no nosso Congresso Nacional. E uma reforma, gente, que vai desde competência tributária até atualização de faixa progressiva do imposto de renda. Quem entende um pouquinho de direito tributário já fica assustado com a diversidade e importância dos temas. Competência tributária é uma alteração constitucional que envolve até o Pacto Federativo. E correção da tabela da progressividade do imposto de renda é uma coisa que tarda anos e vem causando prejuízo para os contribuintes, principalmente de renda mais baixa. Então, assim, já é né, eu repito, é uma reforma tributária complicada, complexa, porque vai de um tema de competência tributária, né, limitações do poder de tributar lá na Constituição Federal. Eu costumo brincar numa metáfora que eu dou em aula, que são as prateleiras de um mercadinho que tem os produtos para os entes federativos buscarem seus produtos, seus tributos, desde uma simples atualização por conta da progressão do imposto de renda. Então, um assunto potencial é a reforma tributária no Congresso, fatiada em vários projetos de lei, e o segundo é a pandemia, né? A vivência da pandemia de Covid no Brasil e no mundo como um todo, onde ficou claro que a violação de direitos humanos do cidadão dizima, mata, aniquila com a vida, com a saúde, com a economia, né? Migrando milhares de famílias brasileiras para a pobreza, né, chegando quase na marca de 15 milhões, segundo os dados divulgados na semana passada no Cadastro Único do Governo Federal. Então, o cenário é preocupante, nós temos a reforma tributária e a pandemia que veio escancarar essa necessidade não só de proteção, mas de efetividade de direitos humanos, principalmente os de segunda dimensão, sociais, econômicos e culturais, e os de primeira vida, lógico, mas essa saúde globalizada e que atinge a todos, tá? Então, como aproveitar esta oportunidade que 2 conjunturas históricas se alinham para propor algo bom, útil, né? É a nossa singela pretensão nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo, tá certo? Eu fiz um pequeno grupo de 5 slides só, para eu não ficar falando, né, ao vento, e só com a estrutura do nosso artigo, para vocês entenderem os temas que nós debatemos. Eu vou compartilhar aqui. Então, eu vou apresentar essa estrutura nesses 5 slides, depois eu passo a palavra para a Isadora, para suas considerações, que nós estamos trabalhando nesse mês todo, quase semanalmente, trocando as ideias, Maria Júlia completando também quando pode, e aí a gente termina a apresentação e abre aí para os colegas. Deixa eu achar aqui, deixa eu ver se não é esse, um minutinho, eu vou compartilhar minha tela, e, opa, ai, cadê? Não consigo. Só um minuto, aqui, tirei aqui, pronto. Esse aqui, será que é aqui? Não, compartilhar não, apresentar, desculpa, cada plataforma é uma. Ok, deu para... Deu? Ok? Então tá ótimo. Cada plataforma a gente se acostuma de um jeito. Então, olha lá. O título da pesquisa é um pouquinho mais extenso que esse que eu coloquei aí, né? A tributação e a proteção dos direitos humanos. Na verdade, o título é o seguinte: a tributação e a proteção dos direitos humanos pela promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Como a não tributação dos negócios digitais afeta a concretização dessas agendas. Então, onde a gente já esclarece aí, né,
qual é o objetivo da pesquisa. Então, a estrutura parte desse simples gráfico, né? Então, olha lá, temos o recebimento de receitas derivadas, que são as receitas tributárias, que verte dinheiro para o Estado, e este, com esse dinheiro inspirado, pressionado, preocupado com as agendas internacionais afirmativas de direitos humanos, consagra a efetividade dos direitos humanos a seus cidadãos de uma forma prática, em âmbitos como a saúde, educação, assistência, moradia, trabalho, entre outros, né? Entender o que de fato está ocorrendo com a reforma tributária, incluindo a temática da economia digital, entender como o Estado aplicará ou não estas receitas advindas dessa nova economia é o nosso desafio. Propor uma coisa que concilie tudo isso, né? Pergunta-se lá durante a introdução do nosso trabalho, será que a falta de tributação dos negócios advindos da economia digital representa menos receita aos estados e, consequentemente, impedem a implementação e efetivação de políticas públicas idealizadas para a promoção dos direitos humanos? Então, é isso que é a nossa pergunta, o nosso objetivo com a pesquisa, tá? Nesse slide, nesse próximo slide, agora eu vou destacar cada uma dessas partes da pesquisa, do artigo, né? Começo com a captação de dinheiro, né? A fonte de receitas derivadas pelo Estado, os tributos. A nova economia digital lança desafios que esbarram, dentre outros desafios, no princípio da legalidade, na tipicidade tributária, na construção de uma regra matriz de incidência que subsuma-se ao fato realmente o que acontece nessa economia digital. Tá? Novos instrumentos de comércio, circulação de riqueza e, principalmente, eu ainda destaco o elemento material, que é aquela ação, o verbo, né, que ocorrendo no mundo real, a subsunção e me faz pagar tributo, que nasce obrigação tributária, né? O elemento material, onde a perfeita identificação do fato concreto, a sua descrição legal, fechará possíveis brechas de se evadir da tributação, seja por elisão ou evasão, porque nós sabemos que as brechas dão esses dois caminhos, né? Por exemplo, e o que nós discutimos na pesquisa, trazemos a massificação dos intangíveis, mercadorias não corpóreas, passamos por todo esse problema da conceituação de mercadorias, né? Como é o caso das Big Techs, com uma breve explicação de sua atuação e sua desterritorialização, palavra difícil, que estão fora dos seus territórios, ou procurando territórios melhores em matéria tributária, ok? E que impõe a necessidade de se encontrar uma solução globalizada e não apenas individual de cada estado. Isso também é um desafio. Citamos nessa parte os conceitos chaves do encontro para o encontro de uma tipicidade mais exata, mercadoria, estabelecimento, e trazemos também algumas questões sobre essas definições ou tentativas de definições, inclusive com a chegada desses temas ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos um célebre embate entre estados com o seu ICMS e municípios com o seu ISS, né? E várias decisões do Supremo Tribunal Federal até delimitar o campo de atuação, o campo de incidência desses elementos materiais, ok? Então, nessa parte do artigo, da pesquisa, nós nos concentramos, sim, na teoria geral do direito tributário, que quanto mais exato ou certo for o conceito legal que está se discutindo nas reformas tributárias para essa nova tributação, dessa nova economia digital, menos problemas, né, mais efetiva essa cobrança será, melhor será a subsunção, a fenomenologia da subsunção, e mais receita será arrecadada, ok? Passando para uma outra parte, com relação aos direitos humanos, nós citamos
alguns tratados internacionais, alguns compromissos internacionais assumidos pelo Brasil nessa perspectiva de uma maior efetividade de direitos humanos, tá? Então, induzem o Estado brasileiro a um comportamento interno e legal comprometidos com a ordem global. Então, nós citamos dois aspectos importantes. O primeiro, a OCDE e o BEPS, né, em português, Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros. Esse BEPS é um relatório final da OCDE, publicado lá em 2015, que traz um plano de ação para os países desenvolverem, entre aspas, instrumentos domésticos e internacionais para uma melhor harmonização dos poderes de imposição tributária com as atividades econômicas. Já em 2017, a OCDE publica o projeto BEPS, já com inclusão dos desafios da economia digital, isso também nós citamos no texto, e eu acho que eu nem comentei com a Isadora ainda, eu tive acesso agora a um relatório do IPEA, agora de 2020, do ano passado, que eu ainda não analisei, mas peguei sexta-feira, que é feita por Pedro Humberto Bruno de Carvalho Júnior, lá do IPEA, que ele analisa as propostas do Plano BEPS sobre tributação dos serviços digitais no Brasil e faz uma comparação com os outros países que já tentaram ou já implementaram. Então, é um relatório achei, com muitos dados, ainda que eu falei, o debulhei, ainda não vi, mas já está lá na lista, né? Achei interessante essa atualização dessa agenda internacional da OCDE. E depois, nós também falamos da agenda de ação Addis Abeba, né, já mais específica para a implementação de políticas públicas que visem a tutela dos direitos humanos, né. Ela é de 2015, aprovada por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, e ela fornece base para os líderes mundiais implementarem a agenda do desenvolvimento sustentável global, né? E ela é separada em itens, então ela vai falar de cada ação, de cada atividade que pode ser implementada pelos estados em matéria de políticas públicas, em matéria de validação de direitos humanos. Então, nós juntamos, né, a dificuldade da legalidade tributária, da tributação de uma nova economia e a necessidade que o que reverter dessa tributação efetiva venha, por causa dos instrumentos internacionais, dos compromissos internacionais, efetivar de fato os chamados direitos sociais, tá? E por fim, falei que eram só 5 slides mesmo, que é só um esqueminha, para não cansar de ninguém, e por fim, a proposta, né, que nós estamos desenvolvendo nessa pesquisa, que possa ser capaz de unir os dois temas num objetivo único: ter dinheiro advindo de novas bases tributárias para a efetivação em concreto dos direitos humanos, notadamente os sociais, econômicos e culturais. Não deixar escapar as novas bases tributáveis, pois a realidade é irreversível, a tecnologia já faz parte da nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu me assustei com aquele sujeito que falou por 10 horas com a noiva falecida, né? Eu fiquei espantada, eu achei aquilo assombroso, né? Uma ação de inteligência artificial que foi capaz de reproduzir diálogos como se fosse a noiva falecida, e o moço ainda fica 10 horas conversando com a fulana, né? Foi até suspenso o serviço lá na plataforma, né? Mas essa tecnologia digital já está entranhada, já faz parte, né? Então, que os nossos legisladores sejam precisos, a precisão do elemento material, olha lá, sejam precisos quanto à definição desses elementos materiais, para evitar essas brechas, para evitar essa evasão, essa elisão fiscal,
por falta de tipicidade, por desconhecimento do negócio digital, né? Da circulação desses bens intangíveis, da falta de territorialização de estabelecimento fixo, de estabelecimento residente no país, tá? E que seja possível a adoção, e essa é uma coisa que a gente tem que desenvolver mais, né, Isadora, no nosso artigo, essa vinculação das receitas. Nós já temos lá na Constituição Federal percentuais mínimos de aproveitamento de receitas com educação. Por que não, já que estamos falando de uma reforma tributária, não tornar isso mais claro, mais efetivo? Porque lá no nosso grupo de pesquisa da FACAMP, nós tivemos um encontro para debater essa minha pesquisa somente com a Maria Júlia, inicialmente. E aí um dos nossos pesquisadores fez o questionamento: olha, Mônica, mas quem garante que que o dinheiro faz falta, a gente sabe, mas quem garante que este dinheiro será revertido para a efetivação dos direitos humanos? Então, será que não era hora de aproveitar essa vinculação possível com algumas espécies tributárias, contribuições, por exemplo, os tributos vinculados à sua finalidade constitucional, como diz o professor Roque Antônio Carrasco? Então, quer dizer, será que eu não poderia, já que eu estou desbravando um mundo novo da economia digital, também dar um passo a mais para uma efetivação de políticas, uma vinculação de receitas vindo dessa tese nova? Tá? E que seja possível a adoção de vinculação de receita dessa nova economia digital a direitos humanos essenciais a desenvolvimento do nosso país pós-pandemia, né? E outras propostas, né? Coloquei as reticências, porque aí estamos abertas a outras ideias para que a gente possa realmente contribuir, inovar com a pesquisa, tá? Tentei ser o mais breve possível para não ser cansativo, muito obrigada, e eu vou passar a palavra para a Isadora, para que ela faça as suas considerações, porque está estudando muito também. Obrigada, gente, obrigada. Deixa eu terminar aqui, stop. Ai. Mônica, fica difícil. Fica difícil falar depois dessa exposição. Não, foi o nosso resuminho. Agora vê tudo que florou na sua cabeça quando nós estudamos, querida. Copia e colo na exposição da Mônica. Ela fez um resumo bem certeiro mesmo dos nossos estudos. E assim, a questão da pesquisa, e a gente já chegou a essa semi-conclusão, que não vai existir uma resposta certa do que tem que ser feito, né, assim, é difícil, é uma situação muito delicada, e até entra de acordo com o início da apresentação da professora Mônica, que realmente é um assunto muito importante. A gente vê que está todo mundo se debruçando bastante em relação à economia digital, as reformas, a gente vê a importância delas, né, assim, em todo o direito tributário, no sistema tributário nacional mesmo, né, e assim, a gente vê que é necessário, é uma reforma necessária. Radassa, a gente estava lendo um pouco do livro de vocês, do IDP, e tem um trecho muito interessante do seu texto, que vem muito de acordo com o que a gente tá falando em relação a essa dificuldade, que é, assim, o como delinear, eu vou te citar, e fala assim: a diversidade quanto à tributação e a indefinição de termos cruciais para delinear a incidência do tributo são as principais causas de obscuridade que dificultam a concretização de um direito e o uso eficaz da tributação como elemento fiscal e extrafiscal. Então, assim, a gente já vê que já tem toda essa questão do sistema tributário, e aí vem ainda a economia, né, assim, a economia digital trazendo mais ainda essa lacuna, trazendo mais ainda essa possibilidade de evasão, ilusão, o que seja, mas que acaba prejudicando realmente a efetivação dos direitos humanos. E eu acho que, principalmente as propostas de reforma, seja elas as propostas de emenda, sejam os projetos de lei, que também estão em andamento, a gente já vê que eles começam a pensar sobre isso. Tem
que é da CID Digital. A proposta, a PEC 110, já traz no texto inicial, pelo menos, traz um começo de uma destinação para educação, para a saúde, o que seria o artigo 167. E é difícil, assim, não é... Tem que ter muito debate, tem que ter muito pensamento, assim, em relação a como realmente conseguir com que essas reformas, que é uma ótima oportunidade para conseguir que a gente tenha uma efetivação maior, com que a gente consiga ter, como a professora Mônica falou, uma forma clara, né, assim, de que você tenha essa vinculação para a efetivação dos direitos humanos, dos direitos sociais, um maior foco na educação, na saúde, e é isso. O estudo ainda está em andamento, mas acho que já tem aí algumas boas considerações, por enquanto é só. Ótimo, Issa. Excelente, viu? Muito legal, professora Mônica, professor José Antônio, que privilégio que você nos trouxe, viu? Mônica, obrigada por tê-la convidado para estar conosco. Professora Mônica, Isadora e Maria Júlia, que não está aqui, mas que participou ativamente do trabalho. Parabéns pelo deslinde da pesquisa, eu sei que ainda tem mais coisa para acontecer. Eu acho que vocês abriram aqui como uma oportunidade de debatermos, né, o que vocês colocaram e fazemos aqui um brainstorm sobre o que pode ou não, o que pode acrescentar. Eu vou abrir os trabalhos, mas eu gostaria que os colegas, inclusive Evande, Felipe, que foi citado, professor Ricardo Messetti, e, enfim, que os colegas possam participar também. A gente está aqui com um quórum bem interessante de grupo de pesquisa, fiquem à vontade para participar. Eu vou começar, professora Mônica. Primeiro, é super interessante essa percepção, né, que nos é posta como uma realidade para a qual a gente não tem uma saída pronta e com a qual não está se discutindo. Como assim? É uma realidade que nós, que estamos do lado da pesquisa, a gente se depara em verificar uma erosão de base tributável em razão da mudança do contexto social, em razão de uma mudança de comportamento que já não cabe mais nos fatos imponíveis que foram desenhados em hipóteses de incidência constante de um tempo que já não existe, né, que é década de 60 ou que está década de 80, mas as reformas que vieram, alterações, não alteraram essas hipóteses, esses critérios. E a realidade que se faz presente, obrigada, Evangelho, por levantar a mão, e a realidade que se faz presente, ela não encontra espaço de discussão ou de aperfeiçoamento no contexto de uma remodelagem, de uma modelagem do sistema tributário frente a essa nova realidade para uma reforma tributária. A reforma tributária está sendo discutida, a gente toca pontos, lógico, de tributação digital e engloba tanto a 110 quanto a 45, o imposto de renda não, mas, enfim, em alguma medida existe, né, uma fala, mas nos textos isso não é claro. Nos textos não tem essa discussão, nos textos volta-se ao que já existe, nos textos que a gente tem presentes, eles não encontraram uma saída e a discussão sobre a qual se propôs não foi por conta da mudança de paradigma social, e sim por outras razões, uma razão de arrecadação, uma razão de simplificar o sistema tributário, outras razões. Uma razão de injustiça, de tributação desigual. Esses são os discursos, assim. Você não vê o discurso, olha, a realidade não cabe mais na hipótese de incidência posta. Nós temos uma erosão de ICMS na qual os estados não terão receita suficiente para cumprir com as suas obrigações.
E aí, nesse ponto, que você, até a professora Mônica pede assim, pergunta, será que a gente pode fazer uma ligação ou não? Eu não sei se seria interessante, mas talvez enriqueceria muito o trabalho, eu posso disponibilizar a alguns colegas, que está o meu marido, talvez, que possa ajudar numa questão de orçamento, em que a gente possa, eu não sei, tá? Eu não conversei com ele, pode ser que ele não aceite, então eu arranjo outro. Às vezes ele fica bravo que eu meto ele nas confusões de minha pesquisa, mas assim, se a gente conseguisse fazer um histórico de orçamento dos estados, falando só do ICMS e erosão de estado, né, porque é o que a gente consegue pegar, olhar dentro do critério de orçamento e fazer uma análise, sei lá, 10 anos, e fazer uma comparação 5 e 5, porque nos últimos 5 anos a gente tem um aumento dessa questão da revolução digital, e tentar entender se há essa erosão, aonde que tem, tentar fazer alguma questão olhando para a questão orçamentária mesmo, assim, já que a gente vai olhar se o aspecto receita corresponde à despesa que faz frente ao assegurar direitos fundamentais e, em outra medida, direitos humanos, como, por exemplo, saúde, e a gente pode elencar quais são os direitos humanos que a nossa Constituição elenca como direitos fundamentais, para os quais o Estado tem um olhar maior. E quais são responsabilidades do Estado, Estado, é porque eu falo Estado no ente grande, depois Estado, mas Estado mesmo, né, federado, o ente. E aí, qual é a competência constitucional que lhe é devida, quais são os aspectos do direito fundamental que ele, como Estado, precisa assegurar, escolhe um ou dois, verificar no orçamento qual parte da receita está indo para ele ou não, para a gente fazer uma comparação se há ou não erosão tributária, porque a gente está falando aqui numa medida de hipótese de incidência de fato gerador, que para a gente é óbvio que há uma erosão, mas pode ser que eles tenham achado uma outra fonte que a gente não esteja, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o CPMF. A Evandro está de prova que acabou a CPMF, mas a arrecadação de CPMF ou do que era considerado ou o que é o IOF aumentou, e aí tudo supriu-se, e não teve queda. Tirou a CPMF? Tirou. Diminuiu a arrecadação? Não. Ué, o que aconteceu nesse meio tempo? Então, às vezes, a gente está ansioso, angustiado, né, por uma resposta, e o Estado já conseguiu. Mentira, o Estado não conseguiu não, porque eles estão tentando fazer emendas na 110, na 45, para permanecerem como donos, né, do que seria o critério do ICMS, ainda que na forma, olhando para os serviços digitais, e os municípios estão aí com Simplifica Já, defendendo abertamente, mas muito mais, e aí com todo respeito ao nosso colega Alberto, que é colega do professor Zé Antônio, que veio aqui no nosso grupo e com o qual eu tenho abertura para falar, e a gente já conversou sobre isso, mas que traz um posicionamento que eu simplifico porque os municípios querem ficar com tudo que vai ser considerado serviço. Então, se eu considero que tudo vai ser serviço e eu sou o dono da competência de serviço, tudo que eu quero é não mudar o sistema. Eu quero que primeiro ele seja meu, depois eu arrumo o que é. Assim, lógico que essa fala, minha última, não é uma fala acadêmica, não deve constar em livro nem na ata, mas é algo que a gente fica aí por trás da nossa discussão. Eu vou passar a palavra para o José Ivande para dar continuidade às nossas discussões, e aí Lucas, Antônio, André, Maurício, enfim, aqueles que quiserem, Felipe, fiquem à vontade. Boa noite, vocês me escutam? Eu estou aqui no 3G, no 4G entrei, já saí com vários nomes, porque a minha rede acabou de desistir, não funciona. Então, se por acaso eu estiver falhando, você faz assim para mim que eu paro e falo de novo. Só estou vendo a sua face aqui, porque eu não sei mexer. Ficou mudo. Você mutou, Evande. Você deixou mudo. Ah, tá. Quando eu fui tentar ver a cara dos outros, aí eu sumiu. Mas, beleza. Professora Mônica, e como é o nome da colega? Isadora? Que está falando também, que eu esqueci o nome dela? Isabela? Isso. Isadora. Isadora, eu queria primeiro assim, me oferecer para ajudá-las no que for possível. A minha tese de doutorado é a parte inicial de vocês, né? Estuda essa questão da erosão da base tributária
principalmente na tributação do consumo, e tenho visto muita coisa, e tenho tomado muito cuidado com o que escrevo, e eu acho que vocês também devem, né? Assim, primeiro, parabéns pela pesquisa, né? E, mais uma vez, estou totalmente disposto a ajudá-la, né? A fazer leitura, a trocar ideias. O que vocês imaginarem de bibliografia dessa primeira parte, eu tenho, né? Espero ter lido tudo, né? Não sei qual foi esse texto que a professora Mônica leu do IPEA, estou curioso para saber se eu já tenho, né? Mas, se não, por favor, compartilhe. Mas o que acontece? Só tem, assim, eu vejo alguns problemas que tem que ser cuidados aí, né? Primeiro, que vocês já começam com um pressuposto que 90% dos tributaristas dizem que não é verdadeiro. Vocês partem do pressuposto que existe uma erosão da base tributária, e eu acho que existe, mas, assim, muitas pessoas dizem que não existem, né? Porque, ó, não existe nenhum problema na tributação dos lucros das multinacionais aqui no Brasil, elas já são tributadas, porque elas pagam seed royalty, elas pagam imposto de renda na fonte, elas são suficientemente tributadas. E também não existe nenhum problema na tributação do consumo, porque, segundo o pessoal dos municípios, o ISE e o Supremo também, o ISS incide sobre essa base. Então, para muita gente não é verdade isso. Então, você tem que tomar com muito cuidado e ponderar essa afirmação muito bem ponderada. Ela não pode ser um pressuposto. E aí já tem que tomar, né, ver até que ponto, como se escapa dessa armadilha, né? Porque se você simplesmente diz e começa dela, muita gente vai discordar. Então, se você for aprofundar demais para saber se cada coisa dessa é verdade, você vai entrar em uma tese, não mais num artigo. Então, isso aí eu também estou disposto e eu acho que posso ajudá-los, ou pelo menos confundi-los mais, né? Trazer essa confusão que vocês não tinham. Mas ela é importantíssima, acreditem, né? Nessa questão de reforma tributária, as pessoas, você começa a descobrir que elas não são boazinhas, né? Elas são cruéis nos seus comentários, né? Eles não são, né? Ninguém está com, né? As pessoas, especialmente nesse aspecto de competência tributária, de quem vai ficar com o dinheiro, de quem pertence, eu já vi muita coisa, né? Que bastante desagradável, né? Então eu tenho muito cuidado com o que escrevo, né? E eu acho que vou ajudá-las também, se vocês quiserem, a ter cuidado com essa parte. Essa é a primeira parte, né? Então a gente vai ter que chegar à conclusão que existe realmente uma erosão da base tributária. Já adianto que eu não achei nenhum tipo de estudos que comprovem, né, ou que não comprovem isso. Tem muito pouca coisa, pouca pesquisa econométrica. Esse pessoal do CECIF tem trazido alguns estudos que mostram que a reforma tributária vai realmente aumentar a melhorar a economia, mas nada específico com a economia digital. Então, todos esses cuidados. Em relação à questão da vinculação dessa questão, aí vocês vão pegar um tributarista que, infelizmente, eu sou muito, nesse aspecto, eu sou bastante um pouco, assim, não vou dizer que beira o cinismo, né, mas a gente é meio calejado lá na Câmara, né, todo mundo quer vincular tudo, né, porque parte daquela desconfiança que a gente tem do Estado, né, que o governo de plantão não vai gastar o dinheiro como a gente acha que ele deve gastar. E o que a gente faz? Vamos vincular para as coisas que a gente acha que são importantes, né? E hoje o governo de plantão não tem dinheiro para nada, né? E aí você bota ainda teto de gastos e tudo. Se você for trazer mais uma vinculação, por mais nobre que sejam os objetivos, mais ainda você estrangula o governo que está aí. E se for ainda uma vinculação específica da economia digital, aí a gente vai ter um problema sério também, porque a gente vai ter que ser capaz de quantificar o que foi trazido a mais por essa nova tributação para poder ser vinculado, né? Então, assim, são problemas da parte de tributação que a gente pode pensar junto em soluções e tudo. Mas eu queria deixar já esse alerta, né? E mais uma vez me disponibilizar aí para o que precisar, para o artigo de vocês, que vai ficar muito. Obrigada, Muito Evandro. obrigada. Mônica. Não, só quero agradecer, vai ser de muita ajuda. Nossa, a cabeça já está. Muito obrigada, Ajuda bastante, viu? Porque Evandro tem 4 anos que ele está pesquisando isso, então. Nós vamos achar, Evandro, nós vamos achar. Mas é de verdade, acho que é
É uma Não, boa parceria. importantíssimo. E essa coisa das armadilhas, das críticas, ninguém quer aqui fazer palavras ao vento, nem ser vitrine, né? Pelo amor de Deus, né? O negócio tem que ser sério. E se você traz, Mônica, por exemplo, a questão de uma vinculação a um histórico de quantitativo orçamentário, você tem um dado, então você não tem não é uma hipótese, né? É um dado frio. E aí, acho que... Você podia repetir, Adassa, porque essa parte que você falou, caiu, eu não escutei o que você falou. O que é essa questão de... Eu sugeri que a gente fizesse, nessa parte que ela está abordando, o Estado ter uma menor arrecadação em função da mudança, né, da realidade social para uma realidade digital, e aí o que a gente percebe, ou a hipótese é que o ICMS é o principal imposto a ser afetado com isso, o ISS não, imposto de renda também não, mas o ICMS sim, para um histórico de arrecadação dos estados, olhando para o ICMS, para entender quais são as bases e se houve uma diminuição de arrecadação ou não. Porque se houve a diminuição de arrecadação, aí a gente vai pesquisar quais são as bases que tiver do ICMS, né? Que são 5, dentro de uma, quais delas que a gente tem uma diminuição. Se não houve, então eles encontraram uma outra forma e a gente precisa também colocar isso, revelar isso, né? Colocar luz. Entendi. O Alberto tem algum estudo, eu tenho algum material sobre isso que analisa, não sei onde está, mas eu acho, mas tem uma coisa interessante que você falou, e aí agora me veio uma ideia que eu acho que pode interessar a professora Mônica, mas aí seria um subconjunto disso que vocês estão falando, porque realmente o que vai acontecer, do jeito que as coisas estão agora, se confirmando que é o ISS, que é o imposto adequado para tributar a economia digital, vai acontecer uma coisa que no voto do ministro Gilmar, lá nessa questão do software, ele deixa muito claro, está acontecendo um esvaziamento da base do ICMS. E esse esvaziamento da base do ICMS, eu não encontrei nenhum lugar que quantifique, mas ele pode ser significativo. Talvez ele não seja agora, mas ele será à medida que essa base se aperfeiçoe. E na hora que você faz isso, se você consolida isso, o que vai acontecer? Os estados vão ficar com o seu principal imposto cada vez mais fraco. E aí sim aí você consegue focar, não, aí existe um problema de você consolidar, né, as políticas tributárias dos estados. Isso aí seria um subconjunto que aí faz todo sentido. Né? Mas aí, Evandro, a questão para fazer o link entre os direitos fundamentais, eu coloquei em 3 tripés, e aí eu dei 2, você deu 1. Eu coloquei a questão orçamentária, então analisar o aspecto receita mesmo. Houve receita? Houve. Quanto que foi essa receita ao longo? Eu acho que a gente consegue pegar os últimos 10 anos, dividir em 5 em 5. Porque, sei lá, a OCDE começa a se preocupar em 2017, né? Traz os estudos mais robustos, 2016, 2017. O Brasil tem essa preocupação mais para 2018, 2019, apesar de já ter outras coisas falando, mas quando vem o boom mesmo. Só que aí você não tem que olhar só a receita, você tem que olhar qual é o gasto do Estado com os direitos fundamentais, porque tem que ligar ao tema deles, que não é só olhar o gasto, é olhar, vai haver impacto no gasto com a competência do Estado na garantia do direito fundamental tal. E aí eu sugiro, inclusive, que você escolha um direito fundamental garantido pelo Estado. Porque senão você acaba, sei lá, sendo mais difícil, enfim. Então, acho que seria algo que fica mais... traz dados para o projeto, né? Sem uma fala ideológica, que é o medo, assim. O professor Alberto tem algumas coisas, né? Ele tem. Mas a minha preocupação com o Alberto, com os dados que o Alberto traz, a forma como ele coloca isso, que é a mesma coisa quando traz alguns outros colegas, é de que lado você está. Então, assim, eu, Adassa, Mônica, Evande, né, assim, não existe lado, a gente está olhando uma coisa, por mais que a gente tenha uma lente, que seja uma lente a partir das nossas vivências, eu não estou defendendo nem o Estado nem o município, eu não tenho uma obrigatoriedade. E no caso do Alberto, ele tem uma obrigatoriedade que ele defende a Frente Nacional, né? Que são os grandes municípios e a questão da arrecadação do ISS. E eu não acho que isso seja errado, eu acho que isso é certo, ele precisa se posicionar. Eu adoro os textos dele, acho que ele precisa falar sim.
mas quem está do outro lado precisa entender qual é a fala de quem. Então, essa é acho que o cuidado que a gente tem que ter Entendi, também. mas eu acho a sua ideia excelente, eu só não acho que existam esses dados, né? Porque o que acontece? O ICMS, essa perda, a gente não vai encontrar, eu acho que não vai encontrar, eu procurei, não achei, nem nos estudos que tem, essa perda do ICMS por conta da economia digital. Porque o ICMS, a gente sabe hoje, que é um tributo que do tributa, a gente sabe hoje, é uma opinião minha, que pode ter uma carga ideológica aí, mas muita gente fala isso, que nos últimos anos o ICMS virou um imposto de tributar as blue chips e o resto você ficou dando benefício fiscal. Não existe. E também na hora que começou essa questão de tributar software, o Estado tentou, mas os grandes pagadores de software entraram na justiça e não pagaram. Então, eu não acho que exista. Eu acho que não existe, mas se conseguir existir, por favor, achem e me digam que eu vou citar vocês, porque eu não achei. Né? Uma comprovação de que o ICMS caiu por conta disso. Né? Existem análises de queda do ICMS. Se não caiu, não tem erosão. Se não caiu, essa que é a questão. A gente você falou, os dados do Brasil é que a gente não tem dados. Esse que é o problema. A gente não tem dados e quem tem não analisa. Né? Sim, mas os dados que eu estou pensando que a professora Mônica pode pedir para algum pesquisador, né, do grupo fazer a coleta, é olhar, por exemplo, e tem outra coisa, não dá para fazer os 27 estados, né? Senão a gente vai São Paulo, só São Paulo. Todo São mundo Paulo, pesquisar a pesquisa dos direitos fundamentais de tributação específico do 4.0. Mas escolhe São Paulo, então, ou DE, né? Escolhe São Paulo. Não, São Paulo que a economia digital está lá, São Paulo. Escolhe São Paulo. E aí vai pegar a lei orçamentária de São Paulo, que tiver disponível dos últimos, se tiver 5 anos, coloca 5, se tiver 10, mas eu acho que tem 2012, 2013, não sei. Se não tiver, a gente pensa outra alternativa. Mas, e saíram dados essa semana passada também sobre educação, que o Brasil foi quem menos investiu, está entre os países que menos investiu na educação durante a pandemia. Então, faltou dinheiro, né? Mas tem que olhar se o orçamento disponibiliza a despesa com educação, e se isso vai ser parte do semestre de qualquer forma. Vai ser do Estado, né? Vai ser. Mas tem a questão de salários também. Professor José Antônio. Oi, estão me ouvindo bem aí? Sim. Então, obrigado, boa noite, em primeiro lugar, a quem não falei ainda, parabéns aí pela exposição, muito gostoso ouvir, e o debate é realmente de alto nível. Eu não tenho condições de acompanhar aí os peixes grandes aí na área, né, mas algumas contribuições a gente dá, né, tenta dar. Nas falas de vocês, claro, é importante, eu acho que o trabalho pode ir para uma linha mais empírica, como falou a Daça, né, como sugeriu também o Evandi, mas, enfim, é um tema muito difícil, né, porque eu andei lendo alguns artigos falando sobre a inflação do discurso dos direitos humanos, porque tudo é direitos humanos e acaba nada virando, né, então, quer dizer, tem também um desgaste histórico do termo, né, mas a gente não pode abrir mão, acho que a pressão vem de fora, o destaque que eu dou é um tema que a gente gosta, né, eu e a Mônica acabamos adotando até como título, né, apelido da pesquisa, a Addis Abeba, né, em inglês é Addis Ababa, lá, a cidade da Etiópia, onde fizeram aquele acordo. Eu destaquei um trechinho aqui para o pessoal saborear aí, né, o item que está no chat é o item 22, que fala assim, tax system, progressivo, cooperação fiscal, estímulo à economia, quer dizer, no fundo tem uma macro aí, que me lembra a conversa que a Daça me convidou lá com os professores de São Paulo, né, como chama mesmo o grupo lá, Daça, do professor que a gente frequentou lá da USP, que eu estive em algumas reuniões lá e depois, enfim, não nos vimos mais, né. Do grupo de financeiro, inclusive. Isso, finanças, e ali o discurso era bem econômico, né, bem assim de, olha, não adianta falar em, mais ou menos o que eu captei, né, não adianta falar em... O coordenador do mestrado da USP, eu acabei de fugir o nome dele. Não mas a gente já lembra. Um pessoal de alto nível. E a discussão ali era mais ou menos para encurtar, né, a colaboração, deixar o pessoal falar, mas basicamente a discussão era, bom,
A gente tem que ter política econômica macro, senão o regime fiscal aí de ajuste, né, enfim, políticas fiscais muito rigorosas, como está acontecendo aí mundo afora, né, com tendência de cortes e tal, isso só vai esganando, né, as políticas públicas em geral. Então tem um elemento aí que no fundo, mais ou menos regula a válvula da pressão fiscal tributária, né? Então, se você tem um ciclo de bonança, o ICMS explode, enfim, a arrecadação do imposto de renda, as contribuições e tal. Então, tudo isso é determinante, de alguma forma, do discurso que vem do exterior. E eu espero, como a gente viu, né, o discurso lá do professor Alberto, que veio aí, era meio, eu até falei que era futurista, né, espero que haja esse acordo, que haja essa racionalidade, né, o Fernando Scaffa, exatamente, do direito financeiro lá, em São Paulo. Então, para encurtar a conversa, eu acho que tinha que ter também além, se conseguirem ir para a via empírica, eu acho ótimo, né, mas não pode deixar de ter, porque a pressão internacional, ela existe, ela vem de forma não de discurso, né, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, ela vem do G20, do G7, ela vem para tributar a economia digital, e aí essa Addis Abeba, essa declaração da Addis Abeba, ela é toda voltada ao sistema financeiro, a banco de fomento, né, a bancos privados, a fiscais, né, os regimes fiscais e tal. Então, ela está um pouco esquecida, parece, né, professora Mônica, está meio, ninguém fala, né, falam do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, mas está lá, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, acho que tem que ter em mente isso, porque a pressão vem de fora aí o tema que talvez no futuro a gente consiga aí alinhar com o Evandro, né, num outro tema que a gente vai discutir lá na frente, que é digitalização, racionalização do sistema, e a expectativa, mais ou menos aí não sei a opinião de vocês, é que isso a economia digital e vai forçar tanta alteração que vai atropelar a reforma tributária. Na verdade, vai ter que haver reformas assim estruturais, porque ninguém vai aguentar, né, essa erosão que está acontecendo globalmente, né? E aí, mesmo que você não pegue a DASA no ICMS, porque fica elas por elas quando você troca, né, base fiscal, base de tributação, mas acho que há uma certa clareza de que as big techs e todas as empresas da área aí estão fugindo ainda no estilo paraíso fiscal. Então, tem muita ligação com efetividade de políticas públicas, né, na arrecadação, e isso é muito grande, muito macro, é difícil mesmo você tornar empírico, pegar aqui o que acontece no SS, o que acontece no CMS, é um desafio grande, então, mas eu parabenizo, espero que vocês consigam e sigam essa linha aí, que está indo muito bem, parabéns, obrigado. Excelente, fiquei muito feliz, nossa, foi muito rico hoje. Mais algum colega deseja falar? O Ricardo Messetti havia levantado a mão. Boa noite, Radassa, boa noite a todos. Você quer falar novamente também? Não, só vou justificar que eu tinha levantado a mão, mas acabou já sendo respondido, mas só para parabenizar, né, a professora Mônica, a Isadora, pelo trabalho. No tocante à erosão da base do ICMS, claro que eu acho que o professor José Roberto Afonso não chegou a enfrentar a questão da economia digital, mas ele tem um artigo que foi publicado aí na revista da FGV, que ele traz alguns pontos sobre o recuo do ICMS comparando com o próprio ISS. Eu acho que foi, salvo engano, faz alguns anos já, né, mas teve um artigo, talvez o Evandro saiba melhor do que eu, do professor José Roberto Afonso, ele fez um estudo de todo o ICMS, né, desde de 60, né, da parte do ICM, até, lembro que tinha gráficos nos artigos, agora faz muito tempo que eu li, né, mas tem um artigo do professor José Roberto Afonso que ele traz dados concretos da diminuição, e ele traz quantos pontos percentuais diminuiu a arrecadação do ICMS frente à tributação e quantos pontos aumentou
a do município no ISS. Ele traz essa comparação no artigo. Depois de fazer essa pesquisa, se for o caso, eu pergunto para ele, eu mando uma mensagem, anota isso, que aí se vocês não encontrarem, eu pergunto para ele direto. Professor Ricardo, eu acho que é um que chama ICMS, Crise Federativa e Obsolescência. Eu não vou lembrar o nome, mas foi na revista de Direito da FGV. Eu tenho um aqui que a gente estava pesquisando já, Mônica, eu acho que eu cheguei a comentar com você, a gente não chegou a incluir ainda. Foi assim, eu fiz um resumo desse texto do professor José Roberto Afonso, junto com a do professora Melina Rocha Luquic e o professor Kleber Pacheco Castro, que ele traz exatamente essa questão a partir do ICM e do ICMS, que ele mostra que em 2017 foi arrecadado a título de ICMS 6,79% do PIB, e o ICM em 1968 foi 7,28%. Aí já tinha essa queda de 0,49 ponto percentual, e ele traz ainda falando assim, que na época o ICM ele ainda não alcançava serviço de transporte, não alcançava comunicação. Então já tem essa queda, e ainda não tinha o ICM maior ainda, né, no PIB, essa porcentagem que parece ser pouca, mas e não tinha essa inclusão do serviço. Eu acho que deve ser esse artigo, que eu falei, faz muito tempo que eu li, mas eu acho que deve ser esse artigo, sim. Vendo que ele fez todo esse estudo cronológico para trazer essa diminuição e traz o aumento do próprio ISS também. Ótimo, obrigada. Eu vou compartilhar depois eu posso compartilhar com o senhor também, para ver se é esse. Coloca no grupo, aí a gente vê se é isso ou não é, se você tiver disponível, que aí fica fácil. É verdade, vou pôr. Gente, são 8h28, Evandro, você tem 2 minutos. Não, me dê 2 minutos, aí eu falo o tempo que eu quiser, e aí ninguém vai me deixar aqui falando sozinho mesmo. Mas, assim, tirando essa questão pragmática, e continuo, né, disposto a ajudar nessa pesquisa empírica, mas eu acho que vocês, assim, o que vocês gostam de falar, e quem está, né, me parece que gosta de falar da questão, não né, eu acho que, assim, a gente deve evitar nesse artigo, vocês, eu sugiro, o máximo possível nessa armadilha do lado de cá, do lado da tributação, né, tentar achar um discurso que tente da maneira mais razoável possível mostrar de que há uma erosão da base. Acho muito difícil a gente ganhar esses estudos todos, esses textos eu já li, é muito pelo contrário, é isso que a Isadora está falando, a arrecadação do ICMS continuou basicamente igual, né? Eles mais ou menos, assim, eu nunca vi nenhum texto que consiga vincular isso com a economia digital. Mas me veio a ideia aqui também uma coisa, existe uma outra discussão paralela, que é essa questão de tributação da renda. E aqui no Brasil existe um grupo, que é justamente a Isadora falou também, da CID Digital, que está doido para poder, né, eu conheço o pessoal de lá e tal, de trazer esse tema para o debate, e é um tema que não é aceito pelos tributaristas brasileiros, né? Você criar uma tributação sobre a receita bruta das Big Techs. Então, uma alternativa seria justamente tentar pegar dados ali, mostrar que no mundo tem muita gente criando, e que aqui a gente poderia criar também. E que essa receita adicional, que aí sim é uma receita adicional, que lá na CID Digital eles vinculam ao fundo lá da ciência e tecnologia, se criar um fundo específico para a questão dos direitos humanos. Aí sim, né? Perfeito, fica super. Só tem que cuidar da primeira parte para mostrar, olha, realmente no mundo todo o pessoal está fazendo isso. Aqui no Brasil a discussão é pouca, existem esses projetos de lei e tal. Não tentar entrar muito em bola dividida e dizer, olha, mas isso aqui vai trazer uma arrecadação que vai estar compensando o imposto que eles pagam a menos e tal, e aqui a gente vai usar esse dinheiro para isso. E aí fala daquilo que vocês conhecem, e, né, a gente achou um dinheiro, e esse dinheiro, só que a gente não quer que esse dinheiro fique perdido, a gente quer que ele seja tributado aqui. É uma outra ideia que me passou aqui pela cabeça, também que eu acho que eu posso, nessa parte inicial, ajudar vocês se tiverem interesse. É isso. Não sei se foi 2 minutos, mas não foi muito mais. Foi 2 minutos, meu amigo querido. Gente, eu acho que muitas ideias, né, professora Mônica?
Foi um evento rico. Eu sei Muito, que super rico, adorei. Me diverti até. querer falar, mas a gente realmente tem esse prazo de 1 hora, que é para, né, não cansar, não Isso trazer foi ótimo. nossas angústias, mas acho que já foi o suficiente, tanto para insights daqueles que não falaram, quanto para agregar o texto. Aqueles que tiverem alguma fala, alguma coisa, que quiserem contribuir no grupo, fiquem à vontade, né? A gente movimenta bem pouco o grupo, porque já são tantas outras movimentações, mas aqueles que quiserem, que mandarem alguma coisa, podem ficar à vontade com relação a textos e nesse sentido de bibliografia, enfim, de algumas notícias. Tá bom? Gente, eu finalizo aqui, dando boa noite a todos, agradecendo a reunião, agradecendo a participação, né, dos colegas. Nosso próximo encontro, eu vou estar conversando junto com o Antônio, né? Vou usar o Evande para a gente falar sobre o mundo digital dentro do que a gente chama de criptoativo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. O Felipe vai estar atento e vai estar dentro do grupo falando, mas acho que vai ser um encontro legal também. Eu estou vendo se eu consigo trazer, eu sei que não é a ideia, mas talvez eu consiga trazer um dos criadores da moeda digital do Banco Central. Então, para uma fala rápida, talvez aí de 10, 15 minutos. Então, se ele vier, vai ser ótimo, se ele não vier, você também, a gente fala outras coisas, tá bem? Antônio, Felipe, a gente vai começar a trabalhar agora mais arduamente, porque a gente tem que, né, manter o nível da apresentação da professora Mônica. Então, mês que vem a gente se encontra. Isa, só confirma para mim a data, eu acho que é no final de outubro, não é isso? Eu acho que eu tenho aqui, Acho que eu tenho na nossa conversa. Dia 25 de outubro. Blockchain e tributação. Falando sobre criptomoedas, criptoativos, sobre blockchain, sobre tecnologia dentro dessa área. Tá bem? Aguardo todos vocês. Uma boa noite, uma boa semana e até outubro. Professora Mônica, Boa noite, obrigada a todos, obrigada. Boa noite, gente, boa semana.